E aí, galera, pronto para mais uma unidade? Unidade 2, a gente vai falar bastante sobre arcadismo, ok? Lembrando que esse PowerPoint, daqui para frente, eu deixei os PowerPoints mais simples para justamente focar na questão do conteúdo, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho sobre o arcadismo, tá? Eu vou deixar no card de informações também o arcadismo que a gente viu lá na literatura portuguesa, para vocês conseguirem fazer algum tipo de associação, ok? Então, lembra que quando a gente fala do arcadismo, lembra de Arcádia, que é aquela cidade lá na Grécia, onde as pessoas vivem a harmonia entre o homem e a natureza, ok? Então, aqui, o período ele vai ser justamente um homem mais racional, não vai ter mais aquele conflito que a gente tinha no Barroco, né? Também ele é conhecido como o neoclassicismo, que seria o novo clássico. Então, é o estilo de vida bucólico, que é mais próximo, mais chegado à natureza, longe dos centros urbanos. Os autores dessa época, eles vão utilizar muito a questão do pseudônimo de pastores, e a natureza ela vai refletir os sentimentos, né, as ações de cada poeta. E ele vai buscar justamente o equilíbrio e o retorno dos clássicos romanos e gregos. Por isso que a gente vai ver muito aquelas palavrinhas, né? Fugiere urbem, principalmente, que é fugir do urbano, o locus amenus, que é o lugar ameno, e o carpe diem, que é aproveitar o momento, aproveitar o dia, né? Então, vamos entender o que estava rolando no Brasil, que a gente está aqui já no século XVIII, tá? Então, a gente vai ter muito aquela questão da extração do ouro de Minas Gerais, vai começar a ver aquele boom daquela criação das cidades e vilas, por exemplo, Vila Rica, principalmente ali na cidade, no estado de Minas Gerais, tá? Ampliação do comércio justamente por causa dessa extração do ouro, a necessidade de instrução intelectual nas artes e nas letras. Então, muitos produtores rurais, ali os proprietários rurais, né, ou até mesmo o pessoal ali do ouro, o que eles vão fazer? Eles vão pegar os filhos e vai mandar para fora para estudar, como eu tinha dito lá no vídeo anterior. Porque a universidade aqui no Brasil mesmo, a gente só vai ter a partir lá de 1917, 1920, que a gente começa a ter universidade aqui, ok? Então, enquanto isso, o pessoal vai para fora, aprende, estuda e depois traz aqui para o Brasil. O Brasil ele vai ser impedido de se relacionar com outras culturas, tá? Porque Portugal ainda está com medo de perder a mamata do ouro, né? Vir outras pessoas e também se aproveitar desse benefício, ok? E a gente vai ter a Inconfidência Mineira em 1789. Então, um dos autores que eles falam é sobre o Cláudio Manuel da Costa, tá? Então, ele foi a pessoa que introduziu o arcadismo aqui no Brasil. Porém, ele vai ter, assim, um pezinho um pouco no barroco, ok? E um pezinho um pouco no arcadismo. Ele vai falar muito sobre o ambiente pastoril, mas de uma forma diferente. Ele não vai utilizar o modelo europeu. Ele vai utilizar o quê? O ambiente daqui do Brasil, das terras daqui do Brasil. Ele vai utilizar de linguagem simples, valorização da terra natal dele, que é de Mariana, Minas Gerais. Ele também foi preso na Inconfidência, e na prisão ele vai assumir esse pastor Glaucestes, tá? E a sua pastora Anice. Anice, para ele, vai ser aquela mulher idealizada, tá? Diferente de um outro autor que a gente vai ver uma mulher mais real, mais concreta. Ele escreveu poemas líricos, épicos também, e a gente consegue notar muito nos textos dele a exaltação à terra natal aqui do Brasil. Depois a gente vai ter o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Ele faz uma poesia simples também, direta. Ele vai ter um diálogo com a realidade e ele vai utilizar o pseudônimo do pastor Dirceu de Marília, por isso que tem até o livro Marília de Dirceu. Também foi amigo do Cláudio Manuel da Costa. Duas obras super importantes dele, Cartas Chilenas, tá? Onde ele vai justamente fazer críticas ao governador ali de Minas Gerais, tá? Que seria representado pelo Fanfarrão, ok? E o livro Marília de Dirceu, que fala sobre a lírica amorosa dele, ok? Então,
A Marília, para ele, vai ser já uma mulher já real, ao contrário ali do Cláudio Manuel da Costa, ok? E muitos estudiosos dizem que essa Marília de Dirceu era justamente uma jovem chamada Doroteia, tá? Ela tinha 17 anos, ele já era um homem mais velho, já na faixa lá dos 40, porém, ele foi impedido pela família dela deles se relacionarem, deles se casarem, tá? Tanto que, mais para frente, o que a família faz? A família tira a Doroteia da cidade, leva ela para outro lugar, ok? E depois, quando ela retorna, anos depois, ela já está casada. Então, imagina a decepção amorosa aí, né? E ele foi preso na Inconfidência. E é justamente nessa prisão que ele vai escrever muito sobre ali a Marília de Dirceu, ok? O próximo que a gente vai falar, ele não é exatamente da época do arcadismo, tá? Ele já é um escritor do romantismo, porém ele tem algumas identidades ali do arcadismo. Por quê? Porque ele vai exaltar a natureza daqui do Brasil, ok? Ele vai deixar muito em destaque a identidade nacional, que é algo típico da primeira fase ali do romantismo, tá? Que ele fala muito sobre o nacionalismo e o indianismo, porque lembra, lá no romantismo de Portugal, os heróis eram aqueles cavaleiros medievais, né? Aqui, quem vai ser o herói nacional? O escravo, não, infelizmente, não poderia ser, tá? Então, quem que vai ser? O índio, que já estava aqui quando Portugal chegou, ok? Então, ele vai falar bastante sobre a recusa da amada, dor e sofrimento, bem típico do romantismo, uma visão idealizada da mulher e da pátria, e ele também sofreu muito preconceito por ser mestiço. Então, ele vai fazer também muitas críticas a Portugal, ok? E um dos poemas, assim, principais dele é a Canção do Exílio, que é aquela, né, a famosa, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, e aí vai, ok? Bom, galera, então é praticamente isso. A gente viu que esses três autores, eles vão fazer a exaltação à terra aqui brasileira, que é as nossas terras, a nossa flora e assim por diante, ok? Então, é isso. A gente se vê na unidade 3. Bye, bye.